Hoje vou mostrar como eu fiz a espada dos Zenitsu, de Kimetsu no Yaiba. O primeiro passo foi desenhar o molde da katana. Para começar, marco ali na minha fita métrica 104 centímetros. Depois, desço 4 centímetros. E vou fazendo uma linha reta até o ponto que eu marquei. Desço 4 centímetros do outro lado também. E vou marcando 4 centímetros ao redor da linha toda, para fechar um retângulo de 104 centímetros. Depois, em uma das pontas, marco 30 centímetros e depois 1 centímetro logo após. Posiciono a fita métrica de novo e marco ali mais ou menos uns 67 centímetros e desço nas duas linhas 1,5 centímetro. E aí vou unindo os pontos, dando uma leve arredondada. Você pode ligar os pontos com uma régua e depois ir arredondando. Minha linha saiu bem torta, mas depois eu fui corrigindo com a tesoura. E é isso! Posiciono o molde em um EVA de 3 mm. Fui usando uns pezinhos para manter o molde firme enquanto riscava. Risquei o molde 3 vezes. Assim como fiz na espada da Shinobu, fiz 3 vezes, pois na peça do meio iria colocar um arame para dar uma sustentação melhor à espada. Da mesma forma, risquei mais ou menos o formato do arame na peça do meio e cortei essa parte fora. E cortei também todas as outras peças. Depois, risquei novamente somente a parte do cabo, em outro pedaço de EVA. Risquei e cortei 2 peças para o cabo. Com todas as peças cortadas, fui posicionando a peça do meio em cima de outra e fui colando com cuidado. Depois, passei cola no vão para colar o arame. Por fim, colei por cima a última peça da espada, para fechar tudo. Depois, colei no cabo as 2 pecinhas a mais que eu havia cortado, uma de cada lado. Ficando assim. Aqui eu marco mais ou menos o meio da espada, para identificar mais ou menos onde será a lâmina. Faço isso dos 2 lados. Uso a micro-retífica para ir lixando as extremidades da espada para arredondar um pouco o cabo e afinar a parte da lâmina, para parecer que está afiada. Lembrando que essa é uma etapa opcional. E essa é a base da espada dos Zenitsu. Para Tsuba, que é a guarda, fiz o molde desenhando algumas formas arredondadas, algo parecido com um trevo. Não precisa fazer o desenho todo, porque basta dobrar o papel e dobrar novamente, que é só cortar em volta do desenho. Reforcei a linha para ter certeza e cortei. Usei um EVA de 5 mm. Posicionei o molde e risquei. Fui cortando tudo com estilete. Depois, peguei o mesmo molde, dobrei novamente e fui desenhando uma bordinha bem fina dessa forma. Cortei e ficou assim. Posicionei em um EVA fino de 2 mm e fui prendendo com alfinetinhos como sempre faço, e então riscando em volta. Faço isso 2 vezes e corto. Na peça do meio, meço a largura e a altura da lâmina da espada e corto um espaço ali, para encaixar nela depois. Aí finalmente colo as bordinhas à guarda, uma de cada lado. Uso a micro-retífica mais uma vez, para ajeitar as bordas e deixar com um acabamento mais bonitinho. Então, fui desenhando os vários triângulos que ele tem ao redor da guarda toda. Fui medindo e riscando na guarda para não me perder. E fui colando os triângulos, de ambos lados. E sim, essa Tsuba está com o meio fechado porque a outra sofreu um acidente e tivemos que refazer. Enfim, cortamos e esse foi o resultado. Desenhei e cortei mais uma tirinha de EVA para fazer o detalhe final que os Zenitsu têm na guarda. Colei dos 2 lados e a Tsuba está basicamente pronta. Antes de prosseguir para a etapa da pintura, eu vou aproveitar e já fazer a bainha dos Zenitsu, porque dessa vez eu resolvi usar o método do cano de PVC, igual ao que eu fiz para a espada da Kanao. Usei um cano de 40 mm. Ele tinha 1 metro e eu cortei para ficar com 76 centímetros, uns 2 centímetros maior que a lâmina. Fui aquecendo ele com a pistola.
você pode usar seu fogão para fazer isso também. Fui aquecendo, dando uma pressionada na ponta e depois colocando a espada dentro pro cano ir pegando o formato certo. Detalhe, você precisa fazer isso antes de pintar a espada, pro calor acabar não estragando a pintura. Por isso estou fazendo isso aqui com outra espada, porque nessa etapa eu já tinha pintado a espada dos Zeniths e não queria estragar. Por isso estou mostrando a etapa da bainha agora, antes de prosseguir para a pintura. E não tem segredo, é só ir aquecendo o cano e ir colocando a espada dentro de pouquinho em pouquinho, até ela pegar o formato da espada. Se você estiver gostando do conteúdo, já se inscreve no canal para acompanhar mais tutoriais e deixar seu like para me ajudar. Agora sim, vamos prosseguir para a pintura. Como primer, passei batida de pedra, que eu gosto bastante de usar. Passei na lâmina inteira, 2 camadas de cada lado. Já no cabo, como eu ia pintar de amarelo, resolvi passar base seladora, só para não deixar tudo preto e o amarelo acabar não pegando muito bem. Depois de tudo seco, deixei bem a batida de pedra na lâmina e por enquanto ficou assim. Para a coronha, que é a pecinha final do cabo, você pode fazer como eu ensinei na espada da Shinobu, fazendo uma espécie de caixinha. Corto e fecho os cantos com cola, para formar a caixinha. Depois, dou uma lixadinha nas bordas para suavizar, ficando assim. E a outra maneira, que é mais fácil, é cortar e colar uma tirinha de EVA de uns 2 cm e colar no final do cabo. E depois colar uma tampinha por cima, arrumando com a tesoura e a lixa, como eu fiz na espada da Shinobu. Em seguida, usei cola de madeira nessa pecinha, cerca de 3 a 4 camadas. Então, cortei uma tirinha fina de EVA, colei no começo do cabo. Assim como eu fiz com a coronha, passei cola de madeira nessa pecinha e também na lâmina inteira, porque a cola deixa com um aspecto liso e brilhante, e é legal deixar esse aspecto nas partes que seriam de metal. Você também pode usar cola branca. Na lâmina, passei somente 2 camadas de cola, já que já tinha batida de pedra por baixo. Na guarda, eu também passei 4 camadas de cola. Depois de tudo bem seco, usei tinta preta em spray e passei por toda a lâmina, em ambos os lados, esperando sempre secar bem entre eles. Depois, protegi metade da lâmina e pintei de cromado. Antes de fazer os raios, pintei o cabo de amarelo, por conta dos triângulos. Não pintei ele inteiro, somente a parte da frente e de trás. Agora sim, vamos pintar os raios. Eu resolvi pintar com tinta spray, então protegi tudo com fita crepe e desenhei o raio na fita, para cortar depois. Se quiser, você pode pintar com pincel mesmo, fazendo um raio branco e depois passando o amarelo por cima. Eu quis fazer com fita crepe e tinta spray porque eu quis deixar tudo o mais certinho possível, apesar de ter dado bastante trabalho. Fui desenhando os raios e depois fui tirando a fita aos poucos, cortando no formato e colando novamente. Depois de tudo colado, passei tinta branca só para o amarelo ficar mais forte. Eu testei amarelo neon para ver se ficaria legal, já do outro lado eu usei dourado. E já aproveitei para pintar a coronha de dourado também. Eu fiz os raios diferentes dos 2 lados, justamente para vocês verem a diferença entre uma cor e outra. Eu sinceramente não sei decidir qual ficou melhor. Vocês gostaram mais do raio amarelo neon ou do dourado? Bom, na guarda eu passei branco dos 2 lados, e depois de seco eu protegi o meio com fita, para pintar as bordinhas de dourado, mas acabei acidentalmente deletando essa parte da gravação. No fim, a tsuba ficou assim. A seguir, encaixei ela na espada. Cortei uma tirinha fina de EVA para colar logo após a tsuba. Passei da mesma forma cola de madeira e depois de seco pintei de branco. A última etapa da espada foi fazer a parte branca do cabo. Eu usei tecido mesmo. O tecido que eu usei foi corino, que é um tecido que imita o couro, porque achei que a textura ia combinar bastante. Mas você pode usar EVA também. Medi esse espaço do cabo, que deu 26,5 cm. Medi em volta do cabo também. E aí cortei um pedaço do tecido com essas medidas, para colar em volta do cabo. Aqui, virei meu tecido do avesso para poder riscar nele sem problemas. Coloquei em volta do cabo e fiz um risco ali só para saber que essa é a parte central, onde eu vou cortar os triângulos. Fiz o mesmo na parte de trás. Eu pesquisei bastante imagens do Zeniths, do anime e do mangá, e ainda fiquei na dúvida se ele tinha 9 ou 10 triângulos. Acabei fazendo 9. Dividi o tamanho do cabo por 9 e o resultado fui marcando no tecido. Aí fui fazendo uns triângulos me guiando pela linha central. Você pode desenhar um triângulo no papel e ir riscando em volta, ou ir medindo e riscando como eu fiz. Desci meio centímetro em cada divisão
e depois marquei 1,5 cm para cada lado do risco vertical, fazendo triângulos de 3 centímetros cada. E aí fui unindo os pontos e fazendo os triângulos. Fiz isso nas duas linhas verticais. Depois, cortei tudo e fui colando o tecido no cabo, centralizando os triângulos. Por último, cortei várias tirinhas de meio centímetro do mesmo tecido só para ter uma divisão entre os triângulos, igual os Zenitsu têm na espada dele, e fui colando em cima de cada triângulo. Por fim, colei mais uma tirinha por dentro do tecido, dos dois lados. E colei ali na coronha. Dei um nozinho bem apertado e deixei as tirinhas assim. E a espada está pronta. Para finalizar tudo, vamos concluir os detalhes da bainha, que são bem simples. Colei as tirinhas de EVA em cima e embaixo do cano. A tirinha na parte de baixo é um pouco mais grossa e tem aqueles espacinhos dos dois lados, igual a bainha da Shinobu. Nessa parte já aproveito e colo um pedacinho de EVA também, para tampar a bainha, e vou cortando os excessos. Passei cola de madeira somente nessas pecinhas, e depois de seco, passei um primer nele inteiro. Usei primer em spray para uso geral mesmo. Depois, pintei o cano todo de branco, incluindo a pecinha da ponta do cano, e pintei a pecinha do final de dourado. Para finalizar, quis fazer esses risquinhos que ele tem na bainha. Então, como eu não confio muito nas minhas habilidades com pincel, usei tinta em spray mesmo, protegendo tudo com fita crepe e só deixando um fiozinho ali de espaço para ficar preto. E ficou assim. O que acharam do resultado? Eu tenho diversos outros tutoriais de Kimetsu, incluindo outras espadas e acessórios. Vou deixar na descrição a playlist para vocês darem uma olhadinha depois. Não se esqueça de deixar seu like para me ajudar, e se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para me dar uma força e me ajudar a continuar produzindo conteúdo. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui e até a próxima!